Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje de novo fazendo uma nova live, né? Porque enquanto nós não tivermos a segurança para estarmos fisicamente perto de todo mundo, nós estaremos fazendo esse trabalho à distância, mas estaremos sempre perto e próximos no coração de cada um de vocês. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça nesse momento, nos inspire, para que nós possamos fazer e trazer a mensagem dessa tarde a todos. E a mim também, que porventura estou aprendendo, né? E quando a gente procura pesquisar, a gente tem um pouco mais de conhecimento do assunto que nós iremos falar. Então nós vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus nosso Pai, pela oportunidade de mais esse dia, pela oportunidade que estamos todos tendo de aprendermos através, talvez um pouco da insegurança, do medo, mas termos a conscientização da fé, da esperança e sabermos que Deus nosso Pai, Ele sabe das necessidades de todos nós, do mundo inteiro, estarmos passando por esses momentos na pandemia. Que estejamos todos fortalecidos e sendo amparados, não só nós que estamos aqui na terra, aqueles que estão ali doentes nos hospitais, aqueles que estão se predispondo ao trabalho de auxílio, os médicos, os enfermeiros, e aqueles nossos irmãos queridos e aqueles nossos irmãos desconhecidos que partiram para a verdadeira pátria e estando lá também, possivelmente trabalhando como enfermeiros na recepção daqueles que estão retornando também ao plano espiritual. Assim, temos apenas a agradecer pela oportunidade de viver, pela oportunidade de aprender. Que assim seja. Hoje nós escolhemos, lá no capítulo 18, o tema "Muitos são os chamados e poucos os escolhidos". E procurando então alguns assuntos, nós fomos buscar o item 3, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, pois a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como é pequena a porta da vida, como o caminho que conduz a essa porta estreita, e como há poucos que a encontram. Isso, Mateus, em capítulo 7, o item 3 e 14. Então, nessa passagem, o que nós vamos procurar buscar? Qual o significado de porta, né? E a sua simbologia nas diversas religiões? A porta estreita refere-se à nossa salvação? O que Jesus realmente queria dizer com o termo porta estreita? Aí a gente pensa assim, muitos de nós estamos ancorados na religião para dizer que somos boas pessoas, que só por frequentarmos, né, uma casa religiosa, nós estaríamos quites com Deus. E Ele então teria a obrigação de nos proteger, independente de nossos atos. Mesmo que a gente faça o bem ou o mal, Ele teria que nos proteger, né? Em uma das passagens na vida do apóstolo Paulo de Tarso, segundo ela, os 7 homens que se dispuseram a expulsar a má influência dos espíritos que atormentavam um rapaz, acreditavam-se poderosos, pois citavam os nomes de Paulo e de Jesus. Só que o resultado foi uma desilusão, porque o espírito mau deu-lhes a entender e deu-lhes uma lição de moral,
porque ele mostrou que ele conhecia a força moral de Paulo e de Jesus. Porém, daqueles que impunham os seus nomes, ele não nada tinha a dizer. Porque aí nós verificamos, né? Se nós, por exemplo, dizemos assim, eu sou boa, mas se nós tivermos algum espírito ali perto de nós que vai falar assim, coitada, ela está dizendo que ela é boa, vai ficar perto dela, vai ver como é que é as atitudes dela mesmo, né? E aí a gente acaba enganando a nós próprios, né? A doutrina espírita ensina que nós, para termos ascendência sobre os maus espíritos, nós precisamos ter a prática do bem em nossas vidas. Então, nós precisamos ser sinceros. Nós não somos perfeitos, mas nós devemos procurar ser o melhor e sermos honestos conosco mesmo, em primeiro lugar, né? Aí, então essa força, ela nos dará a condição de vencê-los e afastá-los, né? Principalmente quando nós fazemos um trabalho de doutrinação. Nós queremos ali ajudar os espíritos, mas nós temos que ter uma conduta, né? Se por acaso nós estamos ali trabalhando, além de ajudar os outros que estão precisando, nós temos que nos ajudar a nós mesmos, evitando assim a obsessão. Porque se nós não trabalharmos, né, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, quem é que nós vamos atrair, né? Obsessores. Às vezes não são nem obsessores ruins, mas às vezes a gente fica com aquela tristeza, aquela apatia, melancolia, a gente entra em depressão e acaba lá os espíritos, né, tendo a oportunidade de atrapalhar mais ainda. Mas acontece que muita gente acaba vivendo de aparência, né? Mas aí a gente observa, nós vamos mostrar que somos caridosos, né? Que nós damos cesta básica, que nós fazemos isso, aquilo, outra pessoa fala assim, ai, como você é boazinha, como você é caridosa, né? Mas será que dentro de nós estamos sentindo isso realmente? Aquilo que nós estamos querendo fazer, né? E, então, um exemplo digno, ele nos acompanha, né? Então, frequentar uma religião não é o fim, mas sim o meio, porque através da religião nos levará a nos conscientizarmos das nossas imperfeições, correto? Que nos cercam e nos alertam do mau caminho, tá? Mas aí o serviço vai estar só começando. Nós necessitamos praticar e aprender para termos a coragem e o merecimento de vencermos os problemas e as influenciações que nos afligem. Aí naquela passagem que Jesus diz assim, Senhor, Senhor, entrará... nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim o que faz a vontade de meu Pai, pois este entrará no reino dos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não é assim que profetizamos em teu nome? E em teu nome expelimos os demônios, e em teu nome obramos muitos prodígios? E então eu lhes direi, em uma voz bem inteligível, apartai-vos de mim, os que obrais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes. Isso está em Mateus, no capítulo 7, item 21 e a 23. Então, Jesus demonstrou nessa passagem que não há preferência religiosa no mundo, não, né? Novamente, de que nada adianta colocarmos-nos como os religiosos. No dia a dia, se nós somos impacientes, orgulhosos, egoístas, avarentos, abusamos, então, usamos a violência, né? Então, tudo começa dentro do nosso lar. É muito difícil. Às vezes a gente perde a paciência, né? Aí a gente diz assim, não, mas eu não sou santa. Lógico, ninguém é santo. A gente tem que procurar a melhor forma possível da gente estar bem
conosco mesmo, né? Eu coloquei essa coisa aqui para não ficar tão escuro aqui, porque hoje o sol não está muito acolhedor, né? Mas está me atrapalhando um pouco essa luz aqui. Isso porque a gente vê, então, quando nós estamos numa religião que a gente acaba estudando, que nem na doutrina espírita, ela nos traz uma oportunidade muito grande, que é o conhecimento, né? E a razão, a fé raciocinada. E nós sabemos da lei de causa e efeito, temos o conhecimento do livre-arbítrio, né? E o plantio e a colheita. Aí, a razão de tudo isso, porque nós estamos encarnados para podermos aprender. Só que nós precisamos ter conhecimento também, que o conhecimento nos traz a responsabilidade, né? A falta dele nos deixará na ignorância, né? E a ignorância é a prisão do ser, que vive escravo das suas próprias imperfeições. Então, quando nós temos o conhecimento, nós temos muito mais responsabilidade. Aí, procurando uma historinha, nós fomos lá no livro Estante da Vida, do Chico Xavier com o irmão X, no capítulo 15, que disse o compromisso. Então, no plano espiritual, alguns instrutores amigos foram chamados ao auxílio de pequeno grupo familiar na Terra, importunados por doloroso caso de obsessão. Indicaram alguém no plano físico para colaborar com eles, um senhor chamado Alberto Nogueira, a pessoa certa. Aí um médium que reencarnara sob o amparo do núcleo espiritual alguns anos antes, e agora a equipe contava com essa expedição socorrista. Os amigos responsáveis antes foram consultar a sua ficha e o processo que dera origem à existência atual, né, com a tarefa mediúnica. Então, absorvidos lá na consulta, eles sensibilizaram-se com a súplica do próprio Alberto, né? Que antes do renascimento, ele disse assim: Senhor Jesus, conheço em mim a posição de espírito delinquente e por isso rogo a vossa permissão para tornar ao campo terrestre, de modo a resgatar as minhas faltas. Fomentei intrigas nas quais, amando meu, pereceram dezenas de pessoas e destruí lares, abusando de autoridade, perverti a inteligência, patrocinando o furto e o crime, a espalhar fome e sofrimento. Concedei-me, Senhor, volta ao corpo terrestre com os necessários recursos da provação depuradora. Quero que a lepra me desfigure, a fim de que eu pague com lágrimas as feridas que abri nos corações indefesos. Quero padecer o abandono dos entes mais queridos, para que eu possa aprender quanto dói a deserção de compromissos abraçados. Que eu passe pela extrema penúria, esmolando o pão que alimente e a veste que agasalhe as feridas que mereço. E assim, num petitório imenso, entre a loucura, a cegueira, num sofrimento intenso, pedindo oportunidades para corrigir e recomeçar numa nova oportunidade. E logo após, eles leram então um magnânimo despacho da autoridade superior que determinava em nome de Cristo de Deus. O Senhor pede misericórdia, não sacrifício. O interessado resgatará os próprios débitos em vida normal, com as tarefas naturais em um lar humano e de uma família, cujo seio encontrará os contratempos justos e educativos com necessidade de reequilíbrio e aprimoramento. Mas, por mercê do Senhor, será médium espírita,
com a obrigação de dar pelo menos 8 horas de serviço gratuito por semana, em favor dos irmãos necessitados da terra. Desse modo, assumirá compromisso aos 30 anos de idade na existência próxima e praticará a mediunidade com o Evangelho de Jesus até os 60, quando se lhe encerrarão, assim, em atividade de amor, os débitos que teria fatalmente de pagar através do sofrimento. Louvado seja o Senhor. Depois de lida essas páginas expressivas, partiram ao encontro do ceareiro do bem para ajudar a moradia em que a obsessão atormentava. Penetrando na cidade em que se situaria o serviço, chegaram à casa onde deveriam trabalhar e viram uma jovem vampirizada por infeliz irmão desde muito habituado à perturbação no reino das sombras. Nada de perca de tempo, o auxílio necessitava de urgência. Depois de uma prece, conseguiram influenciar a genitora da enferma a levá-la ao templo espírita, onde Alberto Nogueira estaria em serviço na evangelização daquela noite. Em aflição e desapontamento, não o encontraram no lugar indicado. Formulando indicações por via telepática ao simples dirigente da casa, esclareceu-nos em pensamento que o referido amigo abandonara a pontualidade e aparecia raramente. Munidos das informações, lograram situar mãe e filha conosco à procura dele. 20h20, achamos-la em bonita varanda, lendo um jornal do dia em larga espreguiçadeira. Inspirada por nós, a desvalida senhora solicitou-lhe a colaboração mediúnica em socorro à doente. Humilhou-se, rogou, chorou, mas Nogueira respondeu inflexível: não, senhora, não posso lhe ser útil. Realmente, por 2 longos anos, servi na servidão na condição de médium, nas obras da caridade. Finalmente, adoeci. Aliás, não sei se adoeci ou se me cansei. A senhora sabe, um homem que é pai de família, como eu, com deveres enormes a cumprir, tem que zelar pela própria saúde. Preciso defender-me. E porque a infortunada mãe insistisse, atendendo-nos aos rogos, rematou uma tirada humorística. A única criatura que trabalha dando de si sem pensar em si mesmo, que eu saiba até agora, é só o burro. Saímos como entramos, carregando o mesmo problema, a mesma inquietação. Aquele espírito valoroso que pedira lepra, cegueira, loucura, idiotia, fogo, lágrimas, penúria e abandono, a fim de desgravar a consciência no plano físico, depois de acomodar-se nas concessões do Senhor, esquecera todas as necessidades que lhe caracterizavam a obra de reajuste e preferia a ociosidade, enquadrado em pijama, com medo de trabalhar. Olha a porta larga, né? Ele escolheu a porta larga, mas depois ele vai ter o retorno de tudo isso, né? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta, e que apertado é o caminho que leva para a vida, e que poucos são os que acertam com ela. Então, esse trecho do Evangelho nos leva a refletir sobre as nossas escolhas, né? Por muito tempo, em nosso processo evolutivo, somos guiados basicamente pelo instinto, né? Mas aos poucos, a nossa inteligência emocional, ela vai se desenvolvendo e vai nos dando a oportunidade, através das nossas vivências, das nossas reencarnações,
que as nossas atitudes, né, determinadas, elas nos trazem sofrimento, angústia, medo, né? E outras vezes, às vezes, alegria e paz. Então, passamos a observar o nosso comportamento e a nos conhecer também, né? Apesar de custar grande esforço e disciplina, para trabalharmos os nossos hábitos desenvolvidos lá atrás, né? Quantas coisas nós trazemos das nossas encarnações passadas lá, desde a perseguição dos cristãos, né? Desde a época da Inquisição, e quantas coisas ainda vai por aqui, até hoje, que ainda temos o nosso orgulho embutido, a nossa inveja, o nosso egoísmo, né? Então, nós precisamos construir o reino de Deus dentro de nós, né? Não é um lugar específico, é dentro, é de espírito. Então, é uma conquista íntima que deve ser aprendida e bem, para a gente direcionar bem a nossa vida, usando o amor como guia. Então, a vida é assim. Deus nos dá as oportunidades, as portas estreitas, que elas exigem muito de nós. Nós estamos passando por uma porta muito estreita nessa pandemia, né? Pela compreensão, né? Pela paciência, por tudo de aprendizado, pelas mudanças que nós também devemos estar procurando fazer. E que exige de nós grande dose de dedicação. Mas, com certeza, Deus nos auxilia por meio das dificuldades, criando novas oportunidades para todos nós e nos motivando a optar pela porta certa, não é? Porque nós temos que aprender. Então, a porta, ela significa o local de passagem entre dois estados, entre dois mundos, entre o conhecido e o desconhecido, entre a luz e as trevas, o tesouro e a pobreza extrema. A porta só se abre, ela nos convida a transportá-la. Aí vai depender de cada um de nós, né? Então, se Cristo, que lá no prostifício da igreja, da catedral, né? Quando nós entramos na igreja, ou mesmo no centro espírita, que nós vemos lá o quadro de Jesus, geralmente na igreja nós vemos lá o Jesus crucificado, né? E dentro da nossa casa nós procuramos ter uma figura mais bonita, né? Por exemplo, Jesus colocando a mão na cabeça de um doente, dando-lhe, né, um passe, uma harmonia, um equilíbrio, né? Isso é que é muito mais importante do que a gente ficar vendo Jesus crucificado, né? O sofrimento dele por tantas vezes. E aí que ele diz, com o ministério da redenção, pela qual nós, então, chegaremos ao reino dos céus. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Não temos nenhuma pretensão de sermos como Jesus, porque ele está tão além da nossa capacidade, da nossa compreensão, que nós ainda não temos o entendimento completo daquilo que ele nos ensinou realmente, não é? Porque nós temos muitas dificuldades. Principalmente, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, nós paramos para pensar e dissemos assim: o que faria Jesus se estivesse passando por isso nesse momento? Aí a gente começa a refletir, né? Aí a gente faz uma metáfora. Quando nós nos predispomos a viajar para um país vizinho, nós levamos somente o necessário: roupa, calçado, um pouco de dinheiro. E mesmo que quiséssemos levar muita coisa, né, na bagagem, nós poderíamos ser impedidos, principalmente no aeroporto, por excesso de peso, não é? Agora, e se nós estivermos empreendendo uma viagem para o lado da vida? O que nós deveremos levar, né? Somente aquilo que se passa pela porta estreita.
Aí, lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Allan Kardec trabalhou tanto ali para nos trazer uma mensagem, ele diz que a verdadeira propriedade não é o dinheiro e os bens materiais que ficam aqui, mas é o desenvolvimento da nossa inteligência, é os conhecimentos morais, é o bem que estivermos praticado em prol do nosso próximo. Estes são os tesouros que nenhum ladrão roubará. Então nós temos que fazer uma análise, uma reflexão do que nós estamos fazendo na nossa vida, no nosso dia a dia, não com a pretensão de sermos perfeitos, porque estamos longe ainda dessa pretensão, né, de sermos, mas procurarmos fazer o melhor do que nós podemos fazer, sermos honestos conosco mesmo, principalmente isso, para termos então a capacidade de chegarmos do outro lado e termos o reconhecimento realmente, o que foi a porta estreita para mim. Porque na vida nós temos que trabalhar, nós temos que ter o estudo, né? Nós temos que ter uma posição, queremos ter a nossa casa, não precisa ser luxuosa, mas ela ter o importante para que nós tenhamos uma vivência, uma dignidade dentro daquilo que nós estamos ali, de acordo com a nossa capacidade financeira. E não sofrer pelo que o outro tem de melhor, pela conquista do outro, né? Porque se ele teve a capacidade, ele trabalhou, conquistou, não é? Mas aí nós também pensarmos que nem tudo que ele tem, que às vezes a gente deseja e que a gente tenha inveja, lhe traz a felicidade. Às vezes, no olhar para nós, ele pensa que nós somos mais felizes do que eles, mesmo eles tendo tudo que eles querem, do jeito que eles estão fazendo ali, naquilo que eles entendem. Está aí a mensagem dessa tarde. E nós vamos, então, fazendo a nossa prece, porque o nosso tempo está esgotando, senão daqui a pouco o celular pega aqui e fecha e eu não consigo fazer a minha prece, né? Então vamos agradecer a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, pelo aprendizado do seu Evangelho, que ainda somos tão pequenos, mas ainda haveremos de ter a conquista, a felicidade de sabermos que nas pequenas coisas está a alegria do nosso coração. Pedimos por todos os nossos irmãos queridos que se foram, pelos nossos irmãos queridos que estão distantes e que sempre temos a saudade, a lembrança de cada um deles. Pedimos pelos nossos familiares, principalmente aqueles que se foram, que nós tenhamos sempre no coração uma vibração de amor e de tranquilidade, de paz, aonde cada um estiver. Pedimos também por nós, pela nossa vivência, pelo nosso dia a dia, e além de pedir, temos a agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ouvir, pela oportunidade de enxergar, de andar, de ter as nossas mãos para um trabalho digno e honesto, acolhedor. Pelo nosso raciocínio, pela nossa inteligência, para que tenhamos sempre a convicção de estarmos sob o amparo de Deus nosso Pai. E com a prece que Jesus nos deixou, nós damos por encerrado esses nossos momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja.
Graças a Deus e graças a Jesus.